Paz de Cristo, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Queria que você pegasse a sua Bíblia nesse instante para nossa reflexão hoje, a última das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, cartas de Jesus à igreja, e também o fechamento dessa série, né? Ouça, cartas do noivo à igreja. Queria que você pegasse então sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 3. Eu vou fazer a leitura aqui a partir do versículo 14. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, não sabe, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou este conselho: compres de mim ouro refinado no fogo, e você tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha nudez, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Deus, nós pedimos misericórdia do Senhor sobre nossas vidas e tua ajuda para a compreensão dessa palavra. Abençoa esse momento, Senhor, e de fato a gente possa discernir, entender a sua voz. Assim eu oro, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Queria que você permanecesse com esse texto aberto da palavra. Eu quero começar nessa reflexão dizendo o seguinte, que de todas as cartas, daquelas 7 cartas, essa é a mais severa, é a mais difícil de ler. Quando você lê essa carta, você percebe que Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Você lê essa carta e percebe que o que há aqui é repreensão, chamada a arrependimento e promessas somente para aqueles que se arrependerem. Isso é uma promessa muito condicional. Sabe a única coisa que tem de boa nessa carta? A única coisa de boa em Laodiceia é a opinião que ela tem de si mesma. E ainda assim, é extremamente falsa. A opinião que ela vê de si mesma. Quando você lê esse texto, você vai ver que
há uma descrição de uma igreja que é morna, de que apesar de ser muito rica, era uma igreja, muitos bens materiais, ela era materialmente rica, porém, aos olhos do Senhor Jesus, era uma igreja pobre, miserável. Ainda assim, amados e amadas, irmãs e irmãos, o que Jesus nos fala através dessa carta? O que a gente tem que aprender com esse texto aqui? Uma coisa que eu falo para você é, se Jesus está falando, ouça, vai valer a pena, amém? Vai valer a pena. Queria que você, com a sua Bíblia aberta nesse texto, a gente observasse o que a gente sabe sobre a cidade de Laodiceia. Porque, se você percebeu nas exposições das cartas aqui, há sempre uma forte conexão entre o contexto e a linguagem que Jesus usa com a realidade das pessoas. Isso mostra como Jesus ele é contextual, ele é contextualizado. Ele fala ao coração, ele fala à necessidade, ele tem palavras específicas para pessoas específicas. É o caso aqui de Laodiceia. Então é muito importante que você entenda o contexto da carta. Você entenda o que está acontecendo aqui, né? O que a gente sabe sobre essa cidade? Eu sei algumas coisas, mas a cidade de Laodiceia, amados, era uma das cidades, na época, era uma das cidades mais ricas do mundo. Aquela cidade, nesse período, era um refúgio de ricos, bancários, gente cheia da grana, iam morar em Laodiceia. E era uma cidade que se orgulhava disso. É interessante, existem algumas cidades no Brasil que são refúgios dos ricos. E não são os grandes centros. É só uma informação aqui, que pesquisando veio essa informação para mim. Existe um ranking das cidades onde abriga o maior número de ricos, ou numa porcentagem maior de ricos. E todas são cidades relativamente pequenas. Nesse ranking, pasmem vocês, é a cidade de Nova Lima, Minas Gerais. É a cidade onde tem mais ricos. A renda per capita lá parece que é de 7 mil por habitante mensal, uma média. Então, uma média muito boa. Outra cidade, o segundo do ranking, é Santana de Parnaíba, aqui em São Paulo, né, Grande São Paulo. E outra cidade é Aporé, Goiás. Essa cidade eu conheço, é uma cidade minúscula. Mas tem muito fazendeiro rico lá na cidade. É uma cidade pequena, cheia de mansões, para você ter uma ideia. Uma cidade muito afastada. Aí depois que vem São Caetano do Sul e no Rio de Janeiro como que é o nome da cidade lá no Rio de Janeiro? Não é Petrópolis, eu esqueci aqui. Mas esse é o ranking das 5 cidades onde tem mais ricos do mundo. E são cidades assim, as primeiras aqui são cidades muito pequenas, né? São cidades bastante... Niterói, gente, Niterói. São cidades bastante pequenas, mas que abrigam uma quantidade grande de ricos. Então, eu só estou usando isso para você entender. A cidade de Laodiceia era uma cidade assim, naquela época. Era uma cidade que tinha bancários, que tinha muita gente rica, industriais, iam morar lá ou investir naquela cidade. Você quer uma prova disso? No ano 61 depois de Cristo, houve um grande terremoto que destruiu muitas cidades daquela região. Até o pastor Éricles, na pregação da semana passada, falando sobre Filadélfia, disse que Filadélfia teve isenção de impostos e ajuda do império para reconstruir. Sabe o que Laodiceia fez? Os ricos da cidade disseram, não, a gente não precisa da ajuda de César, a gente mesmo vai reconstruir. E eles reconstruíram com recursos próprios a cidade num tempo recorde. E eles se orgulhavam disso. A gente não precisa. E até por isso que você percebe que a igreja de Laodiceia, ela tem um pouquinho dessa arrogância. Assim como os ricos da cidade não precisavam do imperador para se reconstruir, para se refazer, muitos crentes tinham essa visão de que eu não preciso de ninguém, nem de Jesus. E esse é o contexto que a gente aprende aqui sobre esse texto. Algumas informações sobre essa cidade, no tempo que a gente tem aqui para refletir.
Então era uma cidade que era um centro comercial e bancário muito importante da época. Tinha muito ouro depositado naquela cidade, dinheiro mesmo, grana. Além de ser uma rota de comércio. Era um cruzamento de algumas rotas importantes do Império Romano que passavam por ali. Então, tinha muitas empresas, muitos comércios ali. Segunda coisa, era um centro industrial de tecidos. Essa informação é importante. Em Laodiceia se produzia aquilo que era considerado a melhor lã daquela época. Era uma lã preta, aveludada, azulada, uma coisa assim muito bonita. E ela fabricada naquele lugar, e naquele período, Laodiceia ditava a moda do mundo, gente. Tipo, quando você queria entender sobre moda, você ia ver as tendências lá em Laodiceia. Isso é sério. Hoje, quando a gente fala em tendência de moda, é Milão, Paris, né? Não é isso? Naquela época, assim, era Roma e Laodiceia. Então, lá tinha uma indústria de tecidos muito grande e era famosa mundialmente. Segunda informação. Daí você vai entender por que Jesus fala que eles são nus. A conexão com isso, né? Porque era um lugar que se vendia muita tecido e roupa. Terceiro lugar, era um centro de medicina. Uma das escolas, na época, uma das escolas de medicina mais famosas do mundo ficava em Laodiceia. E eles tinham uma especialidade na oftalmologia. Tinha uma escola de oftalmologia naquela cidade. Inclusive, eles eram famosos por fabricar um unguento para os olhos que era considerado milagroso. Eles descobriram um colírio feito do pó de frígio. E esse colírio, esse unguento, era exportado para o mundo inteiro na época. As grandes cidades buscavam esse recurso lá de Laodiceia. Vai pegando aí, você vai ver o que tem, se não tem conexão com o que Jesus fala com essa igreja. Medicina dos olhos, especialidade daquela cidade. E em quarto lugar, era uma cidade turística. Né? Era uma região turística, era um centro turístico. Por quê? Aqui era o Vale do Lico, e 3 cidades eram as mais importantes. A primeira era a cidade de Colossos, que Paulo escreve aos Colossenses. Era ali que ficava. Existia também uma cidade chamada Hierópolis e Laodiceia. Colossos, na cidade de Colossos, ela era famosa por fontes de águas minerais bastante frias, capaz de refrescar qualquer um em dias quentes, e eram consideradas, aquelas águas eram tão limpas e cristalinas que eram tidas como terapêuticas, medicinais, águas geladas medicinais. Colossos. Ficavam uns 8 quilômetros lá de Laodiceia, e outro quilômetro, 10 quilômetros para o outro lado, ficava a cidade de Hierópolis. A cidade de Hierópolis era famosa por suas águas termais, eram águas quentes. Tem uma montanha, até hoje tem essa montanha lá, claro, que brota água quente e vai surgindo piscinas de águas naturais e quentes, que são medicinais também. Então, eram águas quentes, medicinais. Vai pegando aí, gente, para você entender daqui a pouco o que ele está falando. O problema de Laodiceia com relação à água é porque na cidade mesmo não tinha água. Era uma cidade muito rica, tinha um rio que passava por perto, mas na cidade mesmo não tinha águas. Então, o que eles faziam? Pela riqueza deles, a ajuda do imperador, eles faziam arquedutos que traziam águas que vinham ou de Hierópolis ou de Colosso, vinham em arquedutos e chegavam naquela cidade e abasteciam a cidade. O problema é que vinha água quente, esfriava, e a água chegava meio morna lá, ou vinha no sentido de Colosso, a água fria esquentava no sol, entende? Quando a água chegava lá, estava meio salobra, meio estranha, meio barrenta, e era uma água intragável. Era o único defeito, digamos assim, da cidade de Laodiceia. Água morna e salobra. Né? Mas, tirando isso, era uma cidade, um lugar muito bom para se viver, e uma cidade moderna, rica,
quem quiser se dar bem na vida, lá era o lugar, né? Jesus plantou uma igreja, o Espírito Santo plantou uma igreja naquela cidade. Qual o propósito dessa igreja naquela cidade? Ser sal e luz, influenciar, mudar aquela cultura, transformar aquele lugar. Era isso que se esperava de Laodiceia. Esse era o propósito daquela igreja ali naquela cidade. E o problema é que, com o passar do tempo, aquela igreja se tornou conformada. E ao invés de mudar a cidade, ela se adaptou à cidade. Também era uma igreja muito rica, que se tornou orgulhosa, se tornou autossuficiente. E Deus, Jesus Cristo, escreve para essa igreja. E eu queria que você refletisse comigo o que Jesus escreve para essa igreja e qual é a mensagem que temos para nós. Porque a gente está falando que todas as cartas que foram escritas às igrejas do Apocalipse são para nós também. Até agora está tranquilo, né? Mas como que a gente lê essa carta para nós? Não, temos que ler para nós e aprender com ela. Essa carta é dividida em algumas partes. A primeira parte diz respeito à apresentação de Jesus. Começa no versículo 14, onde Jesus se apresenta e ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E começa lindo aí a apresentação que Jesus faz. Jesus está enfatizando aqui que Ele é a verdade. Lembra que Jesus disse uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele enfatiza que ela é a fonte da vida, mas aqui de uma forma especial, ele enfatiza a verdade. Inclusive, é um dos últimos lugares na Bíblia que Amém é nome próprio. Ele diz: ele é o Amém. Porque o Amém, a palavra hebraica, é uma citação de uma profecia de Isaías. Amém, como nome próprio, significa verdade. Essa palavra, por isso que a gente fala amém, né, para confirmar, isso é verdade. Confirmar aquilo, quando você ora e diz amém, você está dizendo, é verdade, eu confirmo isso. Se referindo a Jesus, se refere ao fato de que Ele é a verdade, ou aquilo que é verdadeiro, o que tem veracidade, o que é digno de confiança. Essa apresentação nos mostra que Jesus, Ele é a verdade, e tudo o que Ele fala é verdadeiro. Por quê? Porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Eu fico pensando aqui, por que Jesus está enfatizando muito sobre verdade? Ele está falando sobre verdade, entendo eu, na minha análise que eu fiz aqui do texto, que a ênfase é porque aquela igreja, o que aquela igreja estava vivendo, era uma mentira, era uma farsa. O diagnóstico que ela tinha dela mesma, o entendimento que ela tinha dela mesma, o cristianismo dela não era um cristianismo verdadeiro. E aí Jesus está dizendo, eu vou mostrar para vocês a verdade. Vocês estão entendendo essa parte? Olha o que o texto segue assim. Lembra que aquele era um centro médico? Jesus então se apresenta como o médico dos médicos. Ele diz, eu sou capaz de fazer o diagnóstico, de mostrar o que está errado em vocês. E faço isso de forma verdadeira, de forma real. Olha que impressionante. Olha outro detalhe que eu olhei aqui. O texto, ele se apresenta assim, eu sou o princípio da criação. Em algumas traduções, alguns apresentam como ele é o soberano da criação. Princípio da criação, alguns mal informados da Bíblia está dizendo que isso aqui refere-se a que Cristo foi criado. O que não é verdade, porque Ele é criador. Na verdade, tudo que existe subsiste através dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz a palavra. Esse é o nosso Jesus. Então, até algumas traduções preferem colocar que Ele é o soberano da criação. Mas a palavra princípio que aparece aqui nesse texto, na verdade, gente, ele está falando sobre, seria traduzido como fonte. A mesma palavra para fonte, quer dizer que Jesus é a fonte da criação. Tudo que foi criado tem a sua origem em Jesus. Presta atenção num detalhe aqui. Por que
que Jesus usa a palavra fonte aqui para se referir a ele mesmo? Porque era um termo muito comum naquela época. Muitas pessoas iam para aquela região atrás das fontes de saúde, atrás de fonte de vida, atrás de fonte de cura. E com essa palavra, Jesus está dizendo assim, olha, presta atenção. Eu sou capaz de apontar a sua doença, mas eu também sou a cura, eu sou a fonte. Eu sou a fonte da água vida, eu sou a fonte da água viva, eu sou a fonte da sua cura. Jesus se apresenta como médico, mas também Ele é o próprio remédio. Amém? Eu não sei qual que é a sua dor, qual é o seu problema. E eu não sei se hoje Jesus precisa fazer um diagnóstico de você, se Ele precisa fazer um check-up geral na sua alma, no seu coração. Se Ele fizer, deixa, meu querido, deixa, porque o que Ele apontar, Ele vai tratar, porque Ele é a cura. A segunda parte da carta, aparece então Jesus fazendo um diagnóstico. Ele vai fazer um diagnóstico. Ao sondar profundamente aquela igreja, Jesus consegue enxergar alguns problemas. E Jesus destaca um monte aqui, refere-se aqui a vários problemas dessa igreja. Eu quero apontar apenas dois, resumir em dois. O primeiro problema daquela igreja é que ela era uma igreja espiritualmente morna. Versículo 15 e 16, eu conheço as suas obras, disse Jesus. Eu sei que você não é frio nem quente, e melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Essa não é uma palavra muito boa de se falar, muito mais antes do almoço, né? É difícil para vocês ouvirem essa palavra aqui. Eu vou falar também, é difícil para quem prega, gente. Quando a gente se propõe a pregar fielmente o que o texto está dizendo, às vezes a gente tem que pregar um texto que de repente a gente não escolheria naturalmente. Por isso que eu gosto da pregação expositiva, porque quem dá o tema é Deus, né? E aí a gente vai pregando o tema de Deus e o que Deus está falando. Ele começa dizendo, eu conheço as suas obras. Ele está dizendo, eu vejo você. Eu enxergo você. Quando você está sozinha, chorando no quarto. Quando ninguém te vê, eu te vejo. Com essa palavra ele está dizendo, eu conheço o que você faz. Eu conheço você profundamente. E de fato, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe os nossos medos, as nossas lutas. E Ele conhece a intenção do nosso coração. No caso aqui da igreja de Laodiceia, essa frase se repete em algumas outras daquelas cartas, mas nesse caso aqui, em algumas cartas é assim, eu conheço as suas obras, eu sei que o que vocês fazem é coisa boa, mas nesse caso aqui é um tom meio ameaçador, do tipo, eu conheço, eu sei o que você anda fazendo às escondidas, eu sei o que você fez no verão passado. É esse tom aqui, gente. Jesus está dizendo, eu sei o que você anda fazendo. E ele nesse tom aqui, ele mostra que ele está triste com as atitudes, com as ações daquela igreja. Ele fala isso através da expressão que você não é frio, nem quente. Aqui, obviamente, ele está fazendo uma referência às águas termais de Hierápolis e às águas frias de Colossos, que ambas as fontes e as águas eram consideradas como instrumento de cura. E às vezes quando a gente interpreta esse texto, a gente costuma achar assim, que é tudo ou nada, 880, como se o frio fosse uma coisa ruim e a quente fosse uma coisa boa. Quando você estuda o contexto, né, você percebe assim, que o frio ali não é no sentido de uma igreja fria, sabe, uma igreja, não é nesse sentido não. Às vezes a gente lê assim, mas não é nesse sentido. O sentido ali era os frios da água de Colosso, que era águas cristalinas, e um frio que era bom, que trazia cura, que tinha um resultado bom. Ou quente aqui, não é no sentido de fervoroso, mas no sentido das águas termais que eram capazes de curar. Ou seja, tanto o frio quanto o quente aqui é uma coisa boa. O que ele está falando aqui é, você não é nenhuma coisa nem outra, você é um meio termo, nesse sentido, você é morno,
né? E aí, lembra que eu falei dos aquedutos que traziam a água lá para Laodiceia? Quando a água chegava lá, era uma água salobra, era uma água intragável, era uma água morna. Você já tomou água morna? Eu lembro da minha avó, quando a gente estava passando mal, ela dizia, toma um pouquinho de água morna para você vomitar logo. Já fez isso? Minha avó, lembro da minha avózinha. Dizia isso. Já tomou água salobra? Eu não sei como é agora, mas eu morei um tempo em Cuiabá. Cuiabá é um dos problemas da cidade, é a água, abastecimento lá, porque a água que sai da torneira, ela tem um gosto muito forte. Você toma, não dá para tomar, a gente toma água mineral, ou se acostuma com aquela água, mas assim, o Senhor está fazendo uma comparação, Ele está dizendo, a água morna dá ânsia de vômito, e Ele está dizendo, assim também é a vida espiritual de vocês. Qual era o problema daquela igreja? Ali naquela igreja havia muitos cristãos professos, mas que eram ateus práticos. O que significa isso? Dizia que era crente, se vestia como crente, falava como crente, mas não era crente. Vivia uma vida secreta, dupla, que não condizia com a verdade. Ou seja, era um ateu prático, vivia como se Deus não existisse. Quantos de nós, quantas pessoas vivem uma vida assim? E aí ele mostra assim, o que é essa igreja morna? É uma igreja apática, espiritualmente conformada, sem fervor, conformada com o mundo. O Senhor Jesus nos convidou para que nós sejamos sal e luz da terra, ou seja, a gente está aqui, irmãos, para brilhar. Não brilhar no sentido de fama, mas brilhar no sentido de mostrar a luz do Senhor Jesus. No sentido de fazer a diferença. Mas aqueles irmãos não estavam sendo sal, não estavam sendo luz. O cristianismo que eles viviam era um cristianismo que não fazia diferença, que não salvava ninguém, que não curava. Imagina assim, as águas termais curavam, as águas frias curavam, mas a água lá de Laodiceia causava vômito. É assim, o Senhor está falando, vocês não curam, você não tem transformação, vocês precisam mudar essa atitude, mudar essa forma de viver. Eles viviam a vida cristã de qualquer jeito, sem zelo, sem paixão. Então eu pergunto para você, como que está a sua vida cristã? Você tem vivido com paixão por Cristo e tem vivido a vida cristã, ou tem vivido uma vida cristã mediana? Porque mediano, irmão, não sei se você sabe, mas é sinônimo de morno, medíocre. Jesus nos convida a viver uma vida em abundância, superlativa, grandiosa, totalmente dedicada ao Senhor Jesus. Como você tem vivido a sua vida cristã? É um convite, essa carta é um diagnóstico nosso também, é um diagnóstico da igreja desse tempo. Será que a igreja está sendo luz, sendo sal nesse tempo? Será que ela está fazendo a diferença ou ela está morna? Ela está sendo mais ou menos, ou ela está sendo radicalmente fiel ao Senhor Jesus? É um convite para nós tomarmos uma posição nesse campo de batalha. De que lado que nós estamos? E você está em cima do muro? Eu estava preparando essa palavra, entre as coisas que eu descobri lá, uma tirinha, né? Uma tirinha de que é uma história conhecida já, eu acho que o pastor Eric contou uma vez aqui também numa pregação dele, da história do muro, né? Que está o cara em cima do muro, e do lado está o anjo, e do outro lado está um diabo. Já viu essa história? Né? É um conto. Aí o anjo está dizendo, vem para cá, vem para o nosso lado, não fica em cima, vem para o nosso lado. E do outro lado está o mal, assim, só de braços cruzados, aguardando. E o anjinho dizendo, vem para o nosso lado, na tirinha lá que eu estava vendo. Né? Vem para o nosso lado. Aí o homem que está em cima do muro fica encabulado, porque aí olha para o lado do mal e fala assim, ué, vocês não vão me convidar para o lado de vocês? Ele falou, não, o muro também é nosso. É
isso mesmo, gente. É hora da gente decidir de que lado, porque o muro é dele também. Vamos escolher o lado de Deus, o lado do Senhor Jesus. Olha, qual que era o segundo erro dessa igreja, apontado aqui nessa carta? O segundo erro é que ela tinha uma visão equivocada, uma visão distorcida de si mesma. Ela olhava no espelho e o que ela via, dizia, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? E aquela igreja dizia, não, não existe. O espelho, que era o seu próprio ego, falava que ela era perfeita. Mas Jesus mostra aqui, olha o que Jesus declara sobre essa igreja no versículo 17. Diz assim, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de mais nada. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo até uma referência histórica aqui, gente. Lembra que eu falei que eles recusaram a ajuda de Roma? Os cristãos também tinham essa mesma arrogância espiritual. Eles se bastavam. E eles estão dizendo assim, olha, nós somos ricos, nós somos muito bem, estamos bem na fita. Ele está dizendo, nós somos acima da média. Assim, os crentes que estão aí, comparado à minha espiritualidade, à minha santidade, como eu estou acima da média. Eles olhavam assim. E aí Jesus continua dizendo, mas na verdade vocês não percebem a realidade. Vocês não reconhecem, porém, que é miserável, digno de... Não é pobre, não. Os caras se achavam ricos. Né? Jesus podia só chamar eles de pobre. Digamos, podia ser uma ofensa grandiosa. Mas Jesus não chama eles só de pobre. Olha o que ele chama. Olha que coisa, né? Vocês são miseráveis, dignos de compaixão e pobres. Vocês são cegos e nus. Consegue fazer a conexão com a cegueira, colírio, pobreza, riqueza, nudez e as roupas aqui, daquele contexto? Aqueles irmãos, eles faziam uma autoavaliação enganosa, eles achavam que, eles confundiam a riqueza material, e muitas vezes a gente faz essa confusão. Eles achavam que o fato deles serem ricos, isso era um sinal de aprovação de Deus na vida deles. Não, eu sou próspero. Então significa que Deus está comigo e Deus está do meu lado. O que não é verdade. Às vezes as riquezas, os bens materiais podem nos tirar da presença de Deus. Isso não é uma regra geral. Abraão era um homem muito rico e foi um dos homens mais santos da Bíblia. Isso não é regra geral, mas a Bíblia também fala que situações boas, confortáveis na vida, pode nos tirar a nossa dependência de Deus. E é verdade, irmão, quando a gente tem mais grana, a gente ora menos. Quando a gente está enfermo, eu falo isso, é verdade. Eu conheci eu tenho uns amigos ricos, eu tenho um amigo que ele ficou enfermo, deu uma dor estranha na cabeça dele, ele chamou um helicóptero para resgatar ele na casa dele. Entendeu? Ele não pediu para alguém orar por ele. Ele recorreu ao plano de saúde dele, que é muito fera. Entende? Às vezes, quando a gente tem uma condição financeira muito boa, muitas vezes a gente esquece que o primeiro recurso é Deus, que Ele que é o médico dos médicos. Muitas vezes a gente busca os nossos recursos e depois a gente... É ou não é verdade? Às vezes uma situação confortável nos deixa autossuficientes, confiantes da nossa força, do nosso recurso, da nossa condição. E parece que era o caso daqueles irmãos, que eles achavam que tudo o que eles viviam era uma aprovação de Deus, se achavam acima da média, e eram orgulhosos, autossuficientes. E dizia, eu sou rico, não preciso de nada, de ninguém, nem mesmo de Jesus. Agora, o problema é que eles confundiam riqueza espiritual com riqueza material. O fato deles serem ricos materialmente não era capaz de definir a sua espiritualidade. Acho que tem um autor, sobrenome Marçal, que ele diz o seguinte, que existem pessoas que são tão pobres, que tudo o que tem é o dinheiro. E nesse capítulo do livro ele diz que, às vezes, os mais ricos são os mais miseráveis e mais carentes da presença de Deus. O problema é que esses irmãos aqui, nessa condição espiritual difícil, eles não achavam que estava doente. Irmãos, o pior do que estar doente
e achar que está tudo bem, e achar que não precisa de médico, que não precisa de remédio. Enquanto, na verdade, nós precisamos do Senhor Jesus. Sem Ele nós não somos nada. A gente precisa do perdão dEle todo dia, da graça dEle todo dia, da mão dEle nos guiando, nos direcionando todos os dias. Qual que é o maior erro? Assim, qual é o maior pecado da igreja de Laodiceia? Jesus lista vários aqui. Ela era morna, ela fazia um monte de coisas assim que desagradava a Deus. Sabe qual que era o pior pecado dela? O pior pecado dela é não reconhecer. É essa parte do versículo 17 que diz assim: não reconhece, porém. Se você não consegue ver, você não consegue admitir que você precisa. Esse que é o problema maior. Não reconhecer a sua condição espiritual, não reconhecer o seu pecado, não reconhecer que precisava de Deus. E quando faz essa autoavaliação, é coisa séria que nós aprendemos. Quando você faz uma autoavaliação, como você se vê diante de Jesus? Como você se avalia? Eu queria nessa manhã, no nome de Jesus, que você pensasse, quando Jesus olha para você, e Ele está olhando para mim agora, Ele está olhando para você agora, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, que atitudes suas que Ele olha e que dá náusea para Ele? O que você anda fazendo que ainda você precisa acertar diante de Deus? Que quando Jesus olha, dá ânsia nele. Será que tem? Aí você pode dizer, não, eu acho que não. Talvez isso seja um diagnóstico errado seu, uma autoavaliação. E está na hora de você então falar assim: Senhor, eu não... Salmista Davi, capítulo 19, Salmo 19, o versículo, acho que é o versículo 15, que ele diz: Senhor, eu não sou capaz de discernir o meu próprio pecado, me ajuda, Senhor. E aí ele fala assim: Deus me transforma. Ou então Davi, no Salmo 139, que diz: sonda-me, ó Deus. Que você possa pedir isso ao Senhor. A palavra segue, a carta então aparece então o tratamento do Senhor Jesus para essa igreja, porque após ele mostrar que aquela igreja era pobre, espiritualmente pobre, não tinha recursos para adquirir nada relacionado às verdadeiras riquezas espirituais. Então o Senhor se apresenta como um comerciante para eles, e apresenta para ele a sua mercadoria. Não é isso que acontece no versículo 18, que ele diz assim: eu vou te dar um conselho, eu aconselho você, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha que conselho poderoso do Senhor Jesus. Aqui está o segredo. Compre de mim, é comprar do Senhor Jesus. Não tem outro lugar, não tem nenhum outro caminho além dele, pelo qual nós seremos salvos. Mas assim, o que me chama a atenção nesse texto, Jesus usa uma linguagem que eles entendiam, eles eram comerciantes. Então ele está falando: comprem de mim, mas não deixa de soar para mim aqui um pouco irônico essa ideia de compre de mim, parece um confronto. Por quê? É comprar o que aqui nesse texto, irmãos? É comprar a salvação. Porque tem a ver com a vida eterna, tem a ver com os olhos espirituais sendo abertos, tem a ver com roupas santas, santificação, transformação de vida. Isso é salvação. E eu pergunto a vocês: é possível, amados irmãos e irmãs, é possível comprar a salvação? É possível? Não é possível. É como se Jesus dissesse para eles: pegue os recursos, então, vocês são ricos, vocês são bons, então pegue todos os recursos de vocês e venham comprar o que eu vou oferecer a vocês. Isso é possível? Não é possível. Porque o Salmo 49, verso 8 diz assim: o preço para resgatar uma vida é altíssimo. Todos os recursos humanos se esgotariam antes que uma alma fosse salva. Isaías
55, 1 e 2 diz assim: venham todos vocês a mim. Vocês que estão sede, venham à fonte das águas. Venham, vocês que não possuem dinheiro algum, vocês que não têm como comprar, venham e comprem leite sem dinheiro, vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por quê? Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente, é gratuito, é presente, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós precisamos ir humildemente diante do Senhor todos os dias e reconhecer a nossa miséria. E essa é uma reflexão importante, a gente tem que ir diante de Jesus mesmo, e ver como nós fazemos, como nós agimos. Ver. Tentar comprar. E todas as vezes que com sinceridade a gente vai diante dele, diz a Bíblia, examine, pois, o homem a si mesmo. Toda vez que a gente se examina, não tem um diagnóstico mais correto da nossa parte do que senão a gente se considerar como pobre, miserável, digno de compaixão, cego, nu. Você se vê assim? Quando você se compara com a santidade de Deus, com a glória de Deus. Quando a gente faz assim, a gente é como aquele cego que dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso que essa palavra fala ao meu coração. A ação do filho pródigo. Porque às vezes a gente não se considera como filho pródigo. Então a gente acaba sendo o filho mais velho, que é pior do que o filho pródigo, porque não reconhece que precisa. A gente precisa ser como o filho pródigo que diz: Pai, eu pequei contra ti, eu preciso do teu perdão, da tua graça. Sabe da oração do publicano e do fariseu? Lembra dessa história? Que o fariseu batia no peito e diz: eu sou demais, Senhor, eu dou dízimo até da hortelã, eu sirvo ao Senhor, faço jejum toda semana, e não, Senhor, esse aí não é nada, fica aqui perto de mim, eu sou digno. E diz a Bíblia que o publicano pecador vai diante do Senhor, ele bate no peito, não com orgulho, e diz: Senhor, eu estou perdido, eu careço da tua misericórdia, da tua graça. É assim que a gente precisa comparecer e reconhecer que a gente precisa da graça e da misericórdia do Senhor. E é assim que Jesus nos abençoa. É isso que Jesus queria ensinar àquela igreja. E é poderoso como o fato de que Jesus oferece, então, apesar de nós não termos como comprar, Ele nos oferece o ouro. Ele nos dá o valor, Ele coloca um valor que nós não temos, para que nós nos tornemos ricos de verdade. Ele tira as roupas do mundo e Ele coloca roupas brancas para cobrir a nossa vergonha, que nós somos incapazes de encobrir. E Ele coloca colírio para curar os nossos olhos. O versículo 19 diz: filhos, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então, seja diligente. Seja zeloso e arrependa-se. Aqui está o tratamento de Jesus sendo aplicado. O que essas palavras do versículo 19 significam para nós, gente? Eu vejo aqui a graça de Jesus sobre pecadores que merecem condenação. A igreja de Laodiceia, muitas vezes somos nós mesmos. A gente precisa se considerar assim, para que a gente possa alcançar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E esse texto nos mostra uma repreensão graciosa de Jesus para nós. Apesar dos nossos pecados, eu não vou falar dos irmãos laodicenses, né, dos irmãos lá de Laodiceia, falando de mesmo. Apesar dos nossos pecados, nós somos considerados filhos e somos alvos do amor de Deus. Ele está dizendo: eu estou te corrigindo, meu filho. Eu estou te corrigindo, minha filha, porque eu te amo. Eu estou trabalhando, eu sou insistente na sua vida, como o oleiro que molda o vaso. Eu também estou moldando a sua vida. E às vezes vai doer, mas faz parte do processo. Porque eu amo você, eu cuido de você, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para a sua vida. Se você se vê nessa palavra, levanta a sua mão aí e glorifica ao Senhor. Amém? Essa palavra é verdadeira e fiel sobre a sua vida. Esse texto, então, ele caminha para as promessas finais. A promessa final, aqui as promessas de Jesus nesse texto,
são duas promessas lindas, já estou concluindo aqui. A primeira, em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Oh, Deus maravilhoso. Amados, presta atenção, geralmente a gente lê esse texto e a gente faz uma interpretação errada dele, quando a gente aplica ao não crente. A gente usa isso aqui para falar para quem não é evangélico. Eis que estou à porta e bato, Jesus está falando, ele está batendo na porta do seu coração. Não é? Mas você parou para perceber que o contexto é de uma igreja? Então aqui não é para não crente, isso aqui é para crente. A igreja de Laodiceia, ela se afastou tanto, embora ela continuasse congregando, continuasse ceando, continuasse defendendo as doutrinas, ela afastou tanto assim da comunhão com Deus, virou uma coisa tão mecânica, que ela fazia cultos lindos, cultos maravilhosos. Tinha festas lindas naquela igreja. Você perguntasse assim, pastor Moscone, para quem é essa festa? Aí eles diziam, mas é para Jesus, nosso Senhor. Eles faziam culto lindos, e aí você perguntasse assim, o pastor Nivaldo, mas para quem que é esse culto que vocês estão fazendo? É para Jesus, nosso mestre, nosso Senhor. Aí você perguntava assim, mas onde está Jesus? Onde estava Jesus, irmãos, nessa igreja? Estava lá do lado de fora, batendo, gente, essa festa aí não é para mim? Deixa eu entrar. Era uma igreja que fazia suas reuniões administrativas, e Jesus sentava num cantinho lá da sala, e aí as pessoas discutiam no futuro dessa igreja, será assim? Aí de repente Jesus levantava a mão e dizia, eu posso dar uma opinião sobre a minha igreja? Aí talvez o líder diz, não, fica quieto, acho que já passou a vez. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer com que, sabe, que muitas vezes, se a igreja não tiver cuidado, ela faz coisas para Deus, mas deixando Deus de fora, em que Jesus não é a prioridade. Às vezes Jesus não é a prioridade da nossa vida, da nossa casa, da nossa história. Você tem convidado Jesus para fazer parte da sua vida, da sua história, para fazer a diferença na sua casa, no seu viver? Ou Jesus tem ficado de fora? E aqui eu vejo o quanto é real a insistência de Jesus. Jesus está batendo, Ele está dizendo, eu quero ser teu amigo, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero porque eu te amo, e eu insisto, eu quero fazer parte da sua vida. E aqui, é interessante que eles viviam ali, aqui, os gregos tinham 3 refeições, e eram 3 refeições muito interessantes, café da manhã, almoço e janta, como a gente faz. Mas assim, como que era o café da manhã dos gregos naquela época? Era um pão mergulhado no vinho e eles colocavam num giral para cair, né? E aí eles comiam um pão meio seco. Isso era o café da manhã, meio úmido, meio seco. Comiam rapidamente e iam para o trabalho. Como que era o almoço dos gregos, principalmente nesse contexto comercial? Eles faziam uma espécie de sanduíche. Era um sanduíche rápido que eles faziam. Eles comiam o sanduíche enquanto estavam trabalhando, caminhando. Eles iam caminhando, sabe, vendendo, e aí tirava do bolso, comia um pedaço. Assim era o almoço deles, por conta do trabalho, correria. Você já fez isso mesmo? Igual fast food, né? Come rápido e tá assim, era o almoço dos gregos. Mas existia o jantar, que na verdade era a ceia. A ceia era a principal refeição daquele contexto. Era algo demorado, demorava algumas horas de preparação, e ficavam em volta da mesa e comiam, era sempre um banquete. É interessante que Jesus, nesse contexto, Ele está dizendo, eu não quero um cafezinho da manhã rápido, com pãozinho seco de vocês, não. Eu nem quero um almoço que vocês saem comendo aí de qualquer jeito. Na verdade, eu quero cear com vocês, eu quero ter comunhão plena e completa com vocês, eu quero conhecer vocês, eu quero que vocês conheçam a minha intimidade, estejam comigo em todo o tempo. Queridos, essa promessa tem a ver com avivamento. E é esse avivamento que nós devemos desejar, que nós devemos querer em todo o tempo. Daqui 3 dias, 2 dias, a gente vai comemorar o dia da Reforma Protestante. O dia da Reforma Protestante, amados. Lembra da história? Então, Laodiceia é o retrato de uma igreja que precisava de uma reforma espiritual. E nós também. Nós precisamos desejar
se nós abrirmos a porta para Deus entrar, querendo ter comunhão íntima com Ele, sedentos por um avivamento espiritual, certamente Ele vai derramar poder sobre nós, e nós vamos desfrutar cada vez mais de um relacionamento profundo, real, com Ele. Que nós possamos ter essa comunhão com o Senhor Jesus. O texto termina com a outra promessa. Eu queria que vocês ficassem de pé. Essa promessa final que é feita é que, olha, vocês vão sentar no trono comigo um dia. Eu vou dar vitória para vocês. Ao vencedor, vocês vão sentar comigo. Eu queria orar com vocês aqui e perguntar para vocês: vocês se identificam de alguma forma com Laodiceia? Em algum sentido, em algum aspecto? Tem algo que te ensina essa carta? Olha, se você se identifica, eu queria dizer para você que há esperança para você, porque Jesus, que te ama demais, continua na porta da sua vida, batendo e pedindo lugar para entrar. Então você só precisa abrir e deixar ele entrar. Você sabe qual que é o final dessa história? O que aconteceu com a igreja de Laodiceia depois disso? Sabe o que eu descobri? Que essa carta mudou a história da igreja de Laodiceia. De fato, essa igreja se converteu. Ela se tornou uma das igrejas mais fortes do segundo século, do início do segundo século. Inclusive um historiador chamado Eusébio de Cesareia, no ano 166, registra que o pastor daquela igreja foi torturado, Sangares, que era o líder daquela igreja, da igreja de Laodiceia, foi torturado por não negar a fé, e morreu por não negar a fé. Aquela igreja se converteu, aquela igreja mudou. Irmãos, então há esperança para toda e qualquer situação que nós possamos viver. Deus pode mudar a nossa história, a nossa cena, a nossa vida, e nos mudar de uma forma poderosa. Eu quero orar com você nesse instante, e eu queria que você fizesse a sua oração, e que nessa oração você fizesse o seu diagnóstico. Dizer: Senhor, como que você se vê? E talvez você tenha que orar e dizer: Senhor, eu não sei me avaliar direito, Senhor, então sonda-me, vê o que está errado em mim, muda a minha vida. Pergunta para Jesus: Senhor, será que tem alguma coisa na minha vida que causa náusea no Senhor? Se for, me mostra, Senhor, para que eu mude, para que eu seja diferente. Faça essa oração agora, faça a sua oração, entregue a sua vida ao Senhor. Ele está batendo aí, Ele está batendo, permita que Ele entre. Feche os seus olhos. Deus, eu quero te agradecer pela palavra dessa manhã. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela palavra que o Senhor nos concedeu hoje aqui. Não é uma palavra fácil, Senhor. Não é uma palavra fácil para ser ouvida, nem não é uma palavra fácil para ser pregada. Mas nós clamamos aqui pela Tua misericórdia. Que nós, Senhor, nos afastemos da igreja de Laodiceia e sejamos cada vez mais uma igreja parecida à igreja de Filadélfia, fiel, comprometida com o Senhor. Mas hoje nós reconhecemos que somos pobres, que somos falhos espiritualmente, que carecemos do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça. A gente olha para essa carta e vê a apresentação do Senhor, que é verdadeiro, que é poderoso, que é a fonte da nossa cura. Nós lemos esta palavra e vemos aqui o diagnóstico que o Senhor fez para aquela igreja, que também é o nosso diagnóstico. Muitas vezes, Senhor, nós temos sido cristãos mornos, ateus práticos. Muitas vezes nós agimos, meu Deus, sem devido compromisso. Mas nós queremos nessa manhã passar pelo tratamento do Senhor, pela Tua disciplina, que é amorosa, que é graciosa, desse Jesus que nos ama tanto, que insiste, batendo na nossa porta, mesmo que a gente não consiga ouvir a Sua voz. Que hoje nós possamos, Jesus, ouvir a Sua voz e abrir a porta da nossa história, abrir a porta da nossa vida, que o Senhor possa entrar, cear conosco, ter comunhão plena e completa sobre a nossa vida. Oh Senhor, nós cremos em Ti, nós adoramos o Teu nome e pedimos a Tua bênção sobre nós, no nome do Senhor Jesus. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, Senhor.
Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor.